Quem foi o Marquês de Pombal? Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras, Marquês de Pombal, foi um político e um intelectual português de grande importância para a história de Portugal e principalmente para a história do Brasil, acima de tudo. Marquês de Pombal era um homem tomado por uma série de crenças na razão, crenças no iluminismo, crença nos valores intelectuais do pensamento ilustrado, dito ilustrado da Europa naquela época. Ele tinha andado pela Europa antes de ser ministro do reino e quando assumiu esse título, esse cargo de muita importância no reinado de Dom José I, ele tinha já uma concepção formada, uma concepção acabada sobre o que era bom para Portugal e o que era melhor ainda para o Brasil. Dom José I governou entre 1750 e 1777, consequentemente num momento de muita gravidade na história da Europa, na história do mundo, quando exatamente esses valores ilustrados, esses valores iluministas, se impunham cada vez mais nas políticas internas e externas da Europa. O Marquês de Pombal ele incorporou esse pensamento e entendeu que uma secularização maior dos objetivos do Estado, ou seja, uma desvinculação dos objetivos do Estado, dos objetivos da religião, era muito importante para o sucesso de Portugal. E veja que Portugal já amargava naquela época, e isso era uma coisa histórica em Portugal, uma série de déficits comerciais, de balança de pagamento. Portugal era uma sociedade com muitas limitações na concorrência internacional da época. Então, o Marquês de Pombal acreditava que a adoção desses valores, desses princípios mais racionais, diríamos assim, ou mais seculares na gestão da coisa, nas coisas do Estado, que a adoção disso seria útil para Portugal. Então, o Marquês de Pombal se inclinou muito a separar, a batalhar pela separação de fins, para desvincular-se daquele fim que era o fim do Estado absoluto português, que era o fim do Estado português, ou seja, a redenção das almas, a associação entre a Igreja e o Estado em Portugal, tornava o Estado um veiculador do princípio maior de redenção das almas e, consequentemente, todo o trabalho de associação entre o Estado e a Igreja se processava de uma forma mais ou menos harmoniosa nessa direção. O Pombal, ele, como outros pensadores iluministas, discorda dessa perspectiva e acredita que o Estado deva ter objetivos mais seculares. Na época dele, ainda não era a época das revoluções, isso passava por um reforçamento do poder estatal, pelo regalismo, como usualmente se chama. Esse era um fenômeno próprio do chamado despotismo esclarecido. Uma antessala da era das revoluções, uma sociedade, um Estado onde já se refletiam as tensões secularizadoras que depois iriam marcar a história da Europa. E Pombal ele foi importante na história do Brasil porque ele rompeu, ele quebrou um projeto que era um projeto estruturante da colonização, diríamos assim, da ocupação do litoral da América Portuguesa e de seus interiores, desde o século XVI. Ou seja, um projeto de integração entre a Companhia de Jesus e o Estado. Um projeto no qual a Companhia de Jesus desempenhava um papel de instância ordenadora, moralizadora do espaço colonial, das áreas de ocupação portuguesa na América. Esse projeto, e Pombal é importante nessa direção, porque Pombal rompe um projeto de 210 anos, que era caracterizado por um sucesso relativo, pelo menos no caráter difusor de eficiência e de moralidade desempenhado pela companhia. Era um projeto, era um processo de... A Companhia de Jesus se dedicava a estabilizar a sociedade colonial, a sociedade brasileira, e criar bolsões de eficiência administrativa e produtiva. Bom, Pombal quebra isso porque ele não acreditava nisso.
né? Ele não achava que esse projeto fortalecesse a sociedade brasileira ou fortalecesse o projeto português, mas acreditava que fortalecia principalmente apenas a Companhia de Jesus. É claro, na visão dele de buscar uma secularização maior do Estado, isso passava pelo afastamento da companhia. Mas esse não é o único aspecto relevante da obra de Marquês do Pombal no Brasil. Na verdade, o Marquês do Pombal ele inaugura no Brasil uma prática de associação entre o Estado e setores privados que antes, de alguma maneira, não é que não ocorresse, mas a Companhia de Jesus exercia algum tipo de tutela, algum tipo de influência significativa sobre as relações entre, por exemplo, brasileiros livres e índios, ou entre o Estado e esses brasileiros, estabelecendo alguns padrões de moralidade. Para vocês terem uma ideia, o próprio erário público na Bahia era controlado pela Companhia de Jesus. Então, não era uma coisa assim tão simples o que o Pombal vai acabar realizando depois. Ou seja, um processo mais livre de interação entre setor privado, que existia aqui, estou dizendo fazendeiros, comerciantes, empreendedores, e o Estado português. Essas relações vão passar a ser relações muito próximas, movidas por relações de amizade ou de compadrio político, e vão, como eu estou dizendo, inaugurar uma nova forma de entender o Brasil. Uma forma onde essas relações, que não são relações tranquilas entre Estado e setor privado, adquirem uma harmonização de interesses específica. Quando nós analisamos, por exemplo, o processo pelo qual foram privatizados os bens jesuíticos, como esses bens foram passados para agentes fazendeiros e comerciantes e outros, a gente vê que tudo envolveu negociações muito suspeitas, seja do ponto de vista dos bens que foram, da valorização, da avaliação dos bens, como os mecanismos pelos quais os bens foram comprados. Esse tipo de prática é uma construção pombalina por excelência e vai marcar a história do Brasil e não desapareceu. Quer dizer, então o Pombal também é muito importante na história do Brasil por ter criado uma determinada forma de fazer política de Estado, ou política econômica, ou política de desenvolvimento no Brasil. E é muito interessante porque essa irracionalidade ou esse patrimonialismo que passou a vigorar no Brasil após a expulsão da companhia, ele não era necessariamente um objetivo do pensamento iluminista. Mas Pombal tem uma outra característica que também é relevante para entender a história do Brasil e entender também a história da política ocidental a partir de finais do século XVIII. E essa característica de Pombal vai ser muito própria de certos líderes políticos no século XIX, mas principalmente no século XX e, infelizmente, até hoje no século XXI, é que Pombal, como todos os crentes no iluminismo, como todos os crentes no poder da razão, tendia a hipertrofiar as suas certezas teóricas em detrimento da realidade. Ou seja, esse fenômeno que o próprio Oliveira Viana em algum momento no futuro dirá que tem a ver com a independência do Brasil, ou seja, a grande disparidade entre o projeto de organização nacional e a realidade nacional, que ele também vê, por exemplo, nas constituições, principalmente na Constituição de 1891, que ela é uma constituição extremamente liberal e muito bem feita de acordo com os padrões externos do liberalismo, mas que nada tem a ver com a realidade brasileira ou como a realidade funciona. Esse fenômeno é um fenômeno que é inaugurado pela liderança de Marquês de Pombal. É ele que considera, e isso tem um efeito sobre a história de Portugal, mas nos que estamos falando aqui sobre a história do Brasil, é ele que inaugura a ideia de que determinados valores, que são valores que têm uma realidade em sociedades como a França ou a Inglaterra, podem ser aplicados na realidade brasileira sem considerar essa mesma realidade.
Ou seja, a teoria, ela tem uma força em si. A teoria e os seus conceitos, eles são capazes de realizar eventos transformadores na sociedade. Mesmo que a sociedade não entenda isso, ou mesmo que a sociedade se recuse a isso. Pombal, ele é um ditador e age como um tal. Um ditador, talvez um dos primeiros ditadores modernos, né? Ele age no sentido de entender que tudo aquilo que na realidade se opõe à teoria deve desaparecer. A teoria é suprema e a realidade deve ser, para acomodar-se à teoria, fragmentada, destruída ou eliminada. Esse tipo de pensamento, que é um pensamento que depois vai se tornar muito comum, né, em todas as correntes de ideias que vão derivar do pensamento iluminista no século XIX, principalmente no século XX, é extremamente impreciso nos seus efeitos. Porque, por mais que as ideias sejam justas, e, por exemplo, Pombal acreditava muito na igualdade entre os seres humanos. Ele não achava, por exemplo, que os índios do Brasil deveriam continuar a ser tutelados como eram tutelados pela Companhia de Jesus, porque eles achavam que a Companhia de Jesus exercia sobre os índios um efeito deformador, introduzindo superstições e crenças que não eram reais. Claro, ele estava trabalhando com a secularização dos objetivos do Estado, com a secularização dos objetivos da política. E ele acreditava que uma vez que a Companhia de Jesus fosse eliminada ou retirada, e se passasse aos índios algum tipo de crença, algum tipo de concepção de natureza racional, ou que os deixassem livres para poder reencontrar a si mesmos dentro da lei natural, ou daqueles princípios que, na opinião de Pombal, eram naturais nos seres humanos, quer dizer, o princípio da organização política, o princípio do trabalho, o princípio da família. Se isso fosse deixado livre, os índios naturalmente se constituiriam numa base de organização da sociedade civil. O que Pombal desconsiderava, e isso era próprio da sua ideia, da maneira como ele entendia a relação entre a teoria e a prática, é que os índios não viviam no mesmo universo cultural europeu, as suas tradições eram diferentes, a sua visão de sociedade era outra, os seus valores morais eram outros. Então é evidente que os jesuítas entendiam isso, e o que os jesuítas procuravam fazer era atuar na harmonização de diferentes interesses, preservando os índios e, ao mesmo tempo, estabelecendo pontes através da crença entre europeus ou descendentes de europeus brasileiros que viviam ali e os indígenas, hierarquizando a sociedade de alguma forma para permitir o seu funcionamento. Pombal despreza isso e acha que não. O que acontece, no entanto, é que quando se dá a expulsão da Companhia de Jesus, nada que Pombal pretendia se realiza. Longe de resolver o problema da sociedade, dando a ela liberdade, que era o seu enfoque central, ele permite que a partir daí a escravidão indígena se generalize, que os indígenas se recusem a participar de qualquer outro modelo social que não seja o seu próprio, onde o desaparecimento de muitas das aldeias e de muitos índios que somem principalmente aí pelo interior, ou muitas vezes o que acontece é a assimilação brutal e selvagem dos indígenas via raptos e sequestros de populações, ou massacres, ou desenraizamento de populações de seus lugares originais. Então, esse paradoxo se dá, em grande parte, devido a essa disparidade de pensamento, a essa impossibilidade de pensar na complexidade da realidade, que advém, então, portanto, da forma dogmática com que Pombal entendia a teoria da razão, e o desprezo que ele tinha pelo mundo real. Quando ocorre o terremoto de Lisboa, em 1755, o Marquês do Pombal imediatamente vem a público
dizer que aquilo ali era um fenômeno natural, que não era uma punição pelos atos de agressão que ele estava promovendo contra a igreja, ou pelos atos considerados desprezíveis que ele utilizava para inviabilizar o trabalho da Companhia de Jesus. Mas o padre Gabriel Malagrida, que era um crítico, um jesuíta, que tinha atuado no Brasil por muitos anos, diz o contrário. Ele diz que aquilo ali sim era uma punição de Deus. E explica melhor o que ele quer dizer com isso. O Gabriel Malagrida diz que o terremoto é fruto de uma integração entre diversos fatores na sociedade. Tudo é interligado na mente de Deus, dizia Gabriel Malagrida. Então ele diz assim, eu só posso dizer a esses políticos que eles devem considerar a complexidade, né, das relações no mundo, o fato de que Deus tem um projeto para o mundo, ou seja, de que qualquer teoria, é isso que ele está dizendo em última análise, qualquer teoria que você possa ter sobre a realidade, diz Gabriel Malagrida, qualquer teoria humana deve ser levada com muita cautela e muita modéstia, porque há coisas maiores em jogo, coisas maiores acontecendo. Ou seja, o que é que dizia Malagrida em última análise? Era um recado claro a Pombal, né? E aquela política, aquele tipo de política. É muito importante, né? Era como se ele estivesse dizendo, considerar a complexidade dos fatores sociais, considerar os diversos agentes, inclusive a Companhia de Jesus, considerar o conhecimento que se tem sobre alguma coisa, né? E não acreditar que uma simples teoria é capaz de solucionar tudo. Então, o Marquês de Pombal, ele comete uma série de erros nesse sentido. Por exemplo, ele tenta impor ao Brasil companhias de comércio, ou seja, empresas que, na opinião dele, eram empresas que poderiam dinamizar ou racionalizar as atividades comerciais na colônia. O problema é que todos aqueles brasileiros que lutavam contra os jesuítas também lutavam e passaram a lutar contra as companhias de comércio. Ou seja, existia uma forma de fazer as coisas no Brasil que no fundo, colocava em alguns momentos, em determinadas circunstâncias, elementos de hostilidade a qualquer tipo de eficiência ou de ordem na boa gestão. Então isso significava que a mesma resistência que os jesuítas teriam, as companhias de comércio também tiveram. Ou seja, o pensamento de Pombal ele não era superior a essa realidade. Pelo contrário, ele, ao desprezar essa realidade, ele abria flancos de fragilidade. Então, quando dizemos que o Pombal é muito relevante na história do Brasil, é porque Pombal ele criou um tipo de Brasil. Um tipo de Brasil onde uma coisa é o que se pensa sobre a realidade e outra é o que é a realidade ela mesma. Um tipo de Brasil onde, por trás da liberdade, se estabeleceu um tipo de política muito suspeita, de associação política muito suspeita entre agentes privados e Estado, não mais mediados por qualquer moral de natureza religiosa ou espiritual, ou objetiva, melhor dizendo, e livre exatamente de qualquer regulação. Não sei se em Portugal isso foi assim, porque Portugal, de qualquer forma, tinha uma longa tradição de autoridade moral, mas no Brasil, onde essa autoridade moral não existia, a perspectiva pombalina, ela acabou dissolvendo qualquer perspectiva de integração, de qualquer perspectiva de integração moral na sociedade, principalmente de qualquer tipo de mediação moral nos negócios entre o setor privado e o setor estatal. Isso é muito claro no processo de privatização dos bens jesuíticos, como eu estava falando, e na emergência desse grupo, os contemplados, quer dizer, os chamados contemplados, um grupo que exatamente articulava essa compra e venda, a utilização dessas empresas, né, jesuíticas de uma forma muito suspeita, diríamos assim. Então, Pombal é importante, sim. E ele construiu um tipo de político
do qual ainda não estamos totalmente livres, né? Um tipo de político que, em nome de bons conceitos ou de uma boa realidade utópica, se dedica a destruir e a mutilar tudo aquilo que na realidade não se adapta a esses valores. Os efeitos desse tipo de política são muito negativos e, embora a realidade não seja eliminada, na verdade, ela continua existindo, parece claro que, de alguma maneira, a introdução de distorções utópicas no mundo real compromete, de alguma forma, o bom funcionamento, né, da realidade. E o caso específico do Brasil é uma prova disso. Não parece que, desde as reformas pombalinas, o Brasil tenha conseguido se reencontrar, nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista de uma política que pudesse dar conta de sua realidade a partir de sua realidade. E, nesse sentido, a ação do Marquês do Pombal foi fundamental na história do Brasil.